Olá, vamos falar agora sobre a neurofisiologia da evacuação, que é um processo também bem importante dentro do nosso escopo de fisioterapia das disfunções pélvicas. Então, a gente já viu em outra aula, né, os aspectos de anatomia, que são bem importantes, mas dentro da neurofisiologia, a gente vai precisar compreender essa ação mais de sistema evacuatório ou digestório mais distal, né, a partir, na verdade, do cólon, do intestino grosso, até esse aspecto mais diretamente aqui do reto e do ânus. Então, se a gente pensar no processo de alimentação, a gente vai ter a cada grande refeição, na verdade, a cada refeição, né, cada vez que a gente come, a gente vai ter os movimentos peristálticos que acontecem, esse reflexo gastrocólico que a gente tem, né, então, todo o sistema digestório vai ter contrações, né, toda a sua musculatura lisa, e que essas contrações vão fazendo a propulsão do alimento já digerido do estômago para chegar no intestino delgado, alcançar o intestino grosso, e lá no intestino grosso é que a gente vai ter, de fato, a formação das fezes, né, do bolo fecal, porque vai acontecendo uma maior reabsorção de água, e aquele conteúdo que chegou, a gente vai tendo reabsorção de água, sais minerais, e daí, nesse processo, o líquido dentro, né, esse componente que está dentro do intestino grosso, ele vai perdendo líquido e vai formando o bolo fecal propriamente dito. Então, a cada vez que a gente se alimenta, que a gente tem esse reflexo gastrocólico, a gente vai ter a propulsão do que já esteja no intestino grosso para alcançar a região de sigmoide e alcançar o reto. Então, o nosso pensamento da neurofisiologia da evacuação vai ser mais especificamente aqui nessa região do reto, que é onde a gente já vai ter a expectativa que seja um ducto de passagem e não de armazenamento, para daí a gente chegar ao quadro de evacuação propriamente dita. Então, aquele bolo, né, fecal que já estava aqui no sigmoide, com essas contrações reflexas do sistema nervoso entérico, vão chegar, o bolo fecal vai chegar ao reto. Esse processo de distensão das paredes retais vão levar ao processo do reflexo inibitório reto-anal. Então, essas válvulas, né, as válvulas de Houston, elas são importantes nesse processo de chegada das fezes ou dos gases, para que eles não cheguem muito abruptamente à porção mais superior, né, do ânus, e tenham risco maior de evacuação, ou de perda fecal, na verdade. Então, essas válvulas são importantes para essa distensão, para o reto poder acomodar o volume que chegue até ele, né, seja de gases, seja de fezes ou dos dois componentes, para que dê tempo dessa distensão acontecer, do reflexo inibitório reto-anal também acontecer, e esse conteúdo que está aqui no reto poder ser percebido e diferenciado aqui na linha pectina. Então, o reto ele tem uma capacidade própria, né, que vai variar em alguns mililitros, né, que a gente faz a avaliação por pressão. Então, nessa distensão e nesse alcance da porção superior do ânus, a gente vai ter inibição reto-anal. Isso vai ser importante porque aqui na linha pectínea é onde a gente, de fato, tem a diferenciação do material que a gente tem no reto. Então, só a distensão retal já pode dar a sensação de pressão dentro da região pélvica. Mas para a gente saber se, de fato, aquele conteúdo é de fezes ou de gases e que a gente possa tomar a decisão de ir ao banheiro ou, de repente, eliminar o gás onde nós estejamos, ou de não ir, né, não liberar, nem vai no banheiro, nem elimina o gás, a gente precisa dessa sensibilidade aqui na linha pectínea. Então, esse reflexo inibitório reto-anal, ele é muito importante para esse processo fisiológico e a tomada de decisão. Ele vai acontecer reduzindo a atividade do esfíncter anal interno para permitir que esse conteúdo acesse a linha pectínea, mas eu preciso ter uma musculatura estriada, capaz de controlar esse processo e evitar que eu tenha um escape de flatos, por exemplo, ou um quadro de perda fecal. Tá? Então, essa dinâmica anal, ela é extremamente importante. Aqui a gente tem, né, o processo das veias hemorroidiárias, do plexo hemorroidiário,
e que, claro, se tiver um processo de hemorroida, né, de maior distensão, pode alterar a sensibilidade, vai alterar a pressão existente aqui no canal anal, que era para, uma vez que a gente relaxa o esfíncter anal interno e o esfíncter anal externo, a gente reduziria bastante a pressão anal e as fezes ou os gases poderiam sair sem precisar de grandes esforços. Tá? Então, esse processo aqui ele é bem importante. Então, vejam que a gente falou inicialmente do reflexo mioentérico, né, ou do reflexo gastrocólico, que vem do sistema nervoso entérico, mas a gente também vai ter a ação do sistema nervoso simpático e parasimpático. De uma forma um pouco semelhante, né, em termos de qual momento cada um fica ativo, quando compara com a região, com a função urinária, mas lembrando que o sistema digestório e evacuatório tem um sistema próprio, que é o sistema nervoso entérico. Então, saída nervosa é muito mais longa, se a gente pensar em termos da coluna, né, de região de medula, e ainda assim a gente tem essa modulação que pode estimular mais o peristaltismo, mais nessa porção final de sigmoide reto, ou reduzir o peristaltismo, quando a gente vai ter essa função do simpático reduzindo o peristaltismo mais distal e o parasimpático aumentando esse peristaltismo, mas até esse ponto aqui do reflexo inibitório reto-anal. Então, nessa visão mais próxima aqui do ânus, a gente consegue visualizar melhor que, de fato, o esfíncter interno ele é mais interno e o externo está ao redor dele, tá? Então, essa dinâmica durante a fase que eu não estou evacuando, não quero evacuar e nem quero eliminar o gás, digamos, de continência fecal, a gente vai ter bastante atividade de esfíncter anal interno, ele é responsável por aproximadamente 85% da pressão dentro do ânus durante esse processo de não evacuar, e o esfíncter externo, ele vai ter uma ação importante também, mas é uma atividade menor durante essa fase habitual, que a gente não está com vontade de evacuar nem de soltar um gás. Mas o plexo, a mucosa, também são importantes nessa pressão passiva uretral, ou anal, desculpa, do esfíncter anal. Já no processo de evacuação ou da tomada de decisão de eliminação de um gás, por exemplo, a gente já teve o reflexo reto-anal inibitório, que inibiu a atividade de esfíncter anal interno. O esfíncter anal externo vai inicialmente aumentar a sua contração para evitar a perda, para a gente conseguir sentir qual é o conteúdo, tomar a decisão, e aí sim, se eu só quiser inibir, não quiser fazer a eliminação, eu vou ter maior ativação de esfíncter anal externo, e se eu quiser evacuar ou eliminar o gás, a manutenção do relaxamento do esfíncter anal interno, e aí eu vou relaxar também esfíncter anal externo, aumentando um pouco mais a pressão via abdominal, para que os flatos ou as fezes sejam eliminadas. Então, nessa outra visão, a gente observa aqui o pubo retal, que é um músculo muito importante, né, para o processo evacuatório e para o processo de continência. O pubo retal, ele mantém o ângulo entre o reto e o ânus mais próximo de 90 graus ou menos graus, né, 60 graus, que é exatamente para dificultar um pouco mais esse acesso das fezes do conteúdo para a região anal, para correr menos risco da gente ter perda. E na hora da defecação, a gente precisa ter o relaxamento do pubo retal para que esse conteúdo consiga sair com menos resistência. Pessoas que vão ter incoordenação nesse processo ou hiperatividade do pubo retal, claro, podem ter maior dificuldade na eliminação das fezes, podem ter um quadro de constipação. E, por outro lado, pessoas que tenham, por exemplo, lesão dessa musculatura, avulsão da inserção da musculatura, pode ter um quadro maior de incontinência fecal, que a depender a razão não é o esfíncter sozinho, mas esse processo aqui da falta de atividade adequada do pubo retal, tá? Então, ele é bem importante também nesse processo fisiológico. Então, aqui a gente vai ter esse esquema muscular, essa quantidade de músculos para manter o processo de continência e para o processo da evacuação. Então, aqui o pubo retal na sua visão novamente, né? Só para a gente poder enxergar que o pubo retal é uma musculatura mais profunda,
que mantém essa angulação entre reto e ânus, e os esfíncteres, eles estão diretamente conectados aqui ao ânus mesmo, ao canal anal, tá? Não fica nessa divisão entre uma coisa e outra. E esses ângulos são bem importantes. Então, fazendo uma retrospectiva, a gente vai ter primeiro um reflexo intrínseco, que é do sistema nervoso entérico, né? Um sistema nervoso local, que vai levar a essas contrações que levam a essas fezes chegarem no reto, né? Então, o bolo fecal que está lá no final do cólon, ou já no sigmoide, vão chegar no reto, que vai levar à sua distensão do reto. Essa distensão traz sinais aferentes para o plexo mioentérico, que aí a gente vai ter o processo de reforçar as ondas peristálticas. Então, cólon ascendente ou cólon descendente, sigmoide e reto vão ter aumento das suas contrações, essas ondas peristálticas, que elas vão precisar de coordenação também, né? Então, quando a gente tem a porção mais distal contraindo, ou a porção mais proximal contraindo, a distal tem que relaxar para receber esse bolo. Daí, quando essa porção, né, número 2, contrai, a porção número 3 tem que estar relaxada. E assim vai nesse processo para pegar todo o intestino e chegar até essa fase final do reto. Uma vez que isso acontece, as fezes vão nesse caminho para o ânus, quando a gente vai ter esse reflexo inibitório reto-anal, quer dizer, primeiro o reflexo inibitório do plexo mioentérico, né, que aí essa mediação, ela também vai ser auxiliada pelo sistema nervoso simpático, para essa redução dessa atividade. O relaxamento do esfíncter interno, anal interno, que é o reflexo inibitório reto-anal, que é chamado também de HIRA, que aí a gente vai conseguir fazer essa percepção de qual é o conteúdo e a tomada de decisão. Então, se eu relaxar o esfíncter externo, eu vou levar o quadro de defecação ou eliminação de gases. Se eu contrair esse esfíncter externo para inibir o meu desejo, eu vou retornar, né, essas fezes ou esse conteúdo de gases para o sigmoide, preferencialmente, mas se não, pode ser que esse conteúdo se acomode no reto e a gente vai ter mais reabsorção de líquido, tá? Então tem que ter cuidado para não ficar com as fezes muito ressecadas. E aqui, dentro do sistema nervoso entérico, ele vai ter tanto atividade motora quanto atividade secretora, né? Se a gente pensar nessa rede, na função como um todo do intestino grosso, especialmente. O plexo mioentérico, ele também é chamado de Auerbach, e o submucoso é o Meissner, que aí a gente vai ter essa produção de substâncias também, né? E aí no sistema nervoso parasimpático, ele aumenta a atividade do sistema nervoso entérico e reduz os esfíncteres, né? A atividade, desculpa, dos esfíncteres, mesmo a saída nervosa, quando a gente pensa da região vesical, e o simpático, que vai ser diminuição dessa atividade do sistema nervoso entérico, aumentando o tônus dos esfíncteres gastrointestinais, sua saída de T5 a L2, e ele vai acomodar essas contrações, as ondas peristálticas que o sistema nervoso entérico traz, exatamente para inibir a evacuação ou a eliminação de gases naquele momento. Tá? Então, é um processo automático em muitas partes, né? O sistema nervoso entérico, ele funciona de forma muito independente, assim, mas essa musculatura do assoalho pélvico, mediada pelo nervo pudendo também na sua saída de S2 e S4, também vai ser importante para esse processo de continência e o processo fisiológico da evacuação, pensando especialmente nos músculos pubo-retal e no esfíncter anal externo, né? Já que o anal interno, ele vai ter essa ação reflexa também e autonômica. E daí, quando a gente pensando no somático, se a gente contrai, eu estimulo o simpático, se eu relaxo, eu estimulo o parasimpático, nesse viés do que eu trouxe. Espero que vocês tenham compreendido, possa ajudá-los nesse processo de conhecimento e de compreensão da neurofisiologia da evacuação, e vejo vocês em breve. Tchau, tchau.